Olá, gente, tudo bem? E olha a gente aqui retomando a eleição. Ah, Grace, eleição municipal? Não, a eleição da OAB, gente, que está bombando aí esse mês de novembro. Nós vamos saber quem será o novo presidente ou a nova presidente da Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso. Nós conversamos com a Chapa 4, agora nós estamos com a liderança da Chapa 3, a Xênia Guerra, uma mulher. Que prazer, Xênia, receber você aqui. Prazer é todo meu, agradeço imensamente a oportunidade, um momento tão rico para a democracia, que é o momento da eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E para mim, uma grata satisfação ter essa oportunidade de conversar contigo num programa que tem tamanha audiência com a advocacia, sobretudo com a advocacia da capital. Obrigada, Xênia. A chapa se chama Coragem para Mudar. E essa eleição, ela já tem várias peculiaridades históricas, né? Ela será online e tem a paridade de gênero, é isso? Isso. Na verdade, em 2021, nós mulheres conquistamos a paridade. Então, no Brasil todo, hoje as chapas são paritárias. As chapas têm 30% de negros e pardos. E a eleição online, pela primeira vez no Mato Grosso, na última eleição, aconteceu em alguns estados, já se tem eleição online. E nessa, depois de uma forte campanha aí, um pedido, um trabalho conjunto dos presidentes do interior, nós temos também a eleição online pela primeira vez em Mato Grosso. Então, é para quebrar paradigmas mesmo. E tá assim, 2 homens e 2 mulheres, né? Você e a atual presidente Gisela e os 2 meninos, né? Os 2 Pedros. Justamente. Na verdade, eu entendo que é com certeza um reflexo já desse momento da paridade. Nunca aconteceu, nós temos 2 mulheres disputando as eleições. Então, Mato Grosso, a gente veio de chapa única, aí 2 chapas e agora 4 chapas. Entendo que quem ganha é o advogado. Importante que nós consigamos manter daqui até o dia 18 justamente essa disputa eleitoral no campo das propostas. E eu venho com uma novidade a mais, que é uma chapa que além de paridade, além de cotas, ela também tem proporcionalidade entre advogados da capital e do interior. Então, isso que eu queria conversar com você. A OAB, assim, pelo menos na parte da imprensa, parece que fica somente aqui na região metropolitana. E eu vi que você está levantando essa bandeira. Você é de qual cidade? Sinop. Então, eu vejo que você está lembrando dos seus colegas de profissão, dos mais de 141 municípios. Exatamente. Hoje, na verdade, nós temos 52% da advocacia que reside no interior do estado e 48% na capital. E a nossa ideia é trazer essa pluralidade para dentro da chapa, porque nós temos uma realidade muito diferente, né? Eu fui 2 vezes vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, então isso me permitiu, e hoje estou presidente do AB Sinop. Então, isso me permitiu conseguir, enquanto advogada e gestora de ordem, ter uma visão tanto quanto em relação ao funcionamento da ordem em Cuiabá, em relação a todo o trato institucional, assim como uma visão também sobre as diferentes realidades do advogado do interior. Porque o advogado que mora em Rondonópolis tem uma realidade, o advogado lá de Vila Rica tem outra, o advogado lá de Torixoréu tem outra. Então, entendo que isso me deu uma musculatura, uma visão muito importante para o gestor de ordem, que é conseguir entender as diferentes realidades da advocacia sob uma perspectiva macro. Dentre as suas propostas, visando essa questão do interior, quais são aí as alterações que você está apresentando para os seus colegas para ser eleita? Sob a perspectiva do interior? Isso. A primeira grande ação é ter conseguido trazer para a chapa essa proporção. Então, hoje, dos 116 cargos, nós temos pouco mais da metade com a capital e um pouco menos, com o interior e um pouco menos com a capital. Uma chapa paritária aí, quase uma chapa meio a meio, de advogados da capital e do interior. Além disso, nós conseguimos atender e agregar também todas as 29 subseções do interior do estado estão na chapa. A nossa ideia, o grande lema é conseguir olhar para a advocacia sob uma perspectiva que nenhum gestor nunca teve. Em muitos momentos, e inclusive agora no momento de campanha, muitos candidatos ou gestores preferiram olhar para onde se tem um número maior de advogados e direcionar as suas políticas para aquele pequeno, para um pequeno nicho, né? Ou conversar onde se tem um aglomerado de advogados e as políticas, via de regra, para atender
número seleto de advogados de determinados nichos da advocacia. Seria aqui. E nós temos esse número maior. Não necessariamente na capital. O que eu percebo e o que eu percebi na campanha, eu, quando comecei a caminhada, imaginava que esse sentimento de abandono só nós no interior tínhamos. E o que eu percebi quando iniciei a caminhada em maio, andando nos escritórios da capital, é que também o advogado da capital, que ele não está dentro da bolha, ele também se sente abandonado. O advogado que trabalha em home office, o advogado que acabou de pegar a carteira, que não tem ninguém na família, que seja uma família de advogados, o advogado que trabalha no bairro periférico, que não tem uma estrutura, que não tem um ponto de apoio da OAB. Este advogado também se sente segregado da atual gestão. Então, a nossa grande bandeira é trazer justamente esse advogado que está invisibilizado. O advogado que está lá no interiorzão, ou o advogado que está aqui na capital, mas que ele não está naquele núcleo, naquele pequeno núcleo de participação ou de tomada de decisão, que é o que nós falamos de uma gestão muito elitizada, né? Que às vezes faz um evento no Malai Manso para poucos advogados e com ações muito pomposas. O que nós queremos é fazer com que a gestão consiga voltar a olhar para o advogado, para aquele que está esquentando a barriga no balcão, aquele que está no dia a dia, correndo atrás de delegacia, de juizado especial, de chegar muitas vezes no tribunal não conseguir ser atendido, de ir no fórum ter que ir lá pedir, por favor, para o estagiário, do assessor, do magistrado. Então, busca justamente resgatar esse advogado que está invisibilizado, que é a grande massa da advocacia. A grande quantidade de advogados é o advogado do dia a dia mesmo. Aquele que esquenta a barriga no balcão, esquenta a cabeça que vai pro flagrante, no PJE, né? Que tá lá no CISC final de semana. Eu falo que hoje, nós advogados, nós somos chamados de doutores, nós recebemos como estagiários, e em muitas vezes nós somos confundidos com os próprios criminosos. E, infelizmente, a realidade do advogado é essa, exatamente essa. Eu tenho certeza que se perguntar para o advogado que está nos assistindo, que essa é a percepção que ele tem, de que ele está nadando sozinho num mar enorme. Mas por que confundido com bandido? Não entendi. Ou, por vezes, o advogado criminalista, por exemplo. Ele chega na delegacia, ele às vezes não consegue acompanhar o depoimento do cliente. Nós temos advogados criminalistas que eles são algemados, que se ele não estiver filmando, muitas vezes ele é pressionado pela autoridade policial. Então, nesse sentido, eu quero dizer antigamente, o advogado, quem era advogado, ele tinha um orgulho de ser advogado. Um prestígio, uma estima social. Ele chegava no fórum, ele era bem atendido. Ele chegava na delegacia, ele era bem atendido. Ele era tratado com o respeito, e não é ser melhor que nenhuma outra profissão, não. Mas ele era tratado com um respeito que hoje não tem mais. E isso reflete na quantificação dos nossos honorários, isso reflete em um judiciário que, mesmo lá com previsão sobre o arbitramento de honorários, lá no artigo 85 do CPC, ele acaba arbitrando em desacordo com o texto de lei. Isso reflete com o advogado ter que fazer um atendimento e não ser recebido, ter que falar com o estagiário, ter que falar com o assessor, ter que mandar áudio de 1 minuto. Tudo isso passa por uma desvalorização da nossa classe, essa falta de respeito e essa confusão, muitas vezes, com o cliente. O advogado, ele vai defender quem quer que seja, e ele está na condição de porta-voz. Todos têm direito à defesa. E o que nós percebemos no trato do dia a dia é que isso não tem acontecido. Ô, Xênia, pelo que eu percebi, conversando com outros candidatos, a problemática tem isso mesmo, né? Dessa questão da valorização do jovem advogado e da profissão, que está bem nessa bolha, né? Todo mundo está falando dessa bolha. Quem está nessa bolha hoje? Olha, porque hoje nós temos... Você não está nessa bolha, você nunca esteve nessa bolha, você Eu, na verdade, sou presidente de subseção, né? Então, passa lá na tomada de decisão, tudo que é relativo à subseção de Sinop, ela passa por mim na tomada de decisão de Sinop. Mas eu quero dizer, quando eu falo da bolha, é sobre uma perspectiva de políticas institucionais. Essa tomada de decisão, por exemplo, sobre onde investir o valor da anuidade. Nós passamos, a OAB arrecada mais de 20 milhões por ano. Nós passamos essa gestão com vários meses ou anos com mais de 10, 12 milhões investidos em bancos privados, o dinheiro do advogado, o dinheiro da anuidade rendendo juro. E nós, advogados, e aí eu falo de uma forma geral, eu, presidente de subseção, ou o advogado que está no dia a dia no exercício da profissão, ele não tem a possibilidade de opinar
Aí ele fica com essa sensação de que a OAB serve para cobrar o boleto da anuidade. Então, criar um orçamento participativo, fura a bolha. Nós tivemos a escolha do quinto constitucional. O formato que acontece hoje para a indicação do representante do quinto, votam apenas os conselheiros titulares. E aí nós já temos vários estados, e tudo evolui, né? E é importante o voto passar a ser online, a forma de funcionamento do próprio exercício profissional, do judiciário, tudo isso evolui. Então, por exemplo, a indicação do quinto constitucional. Nós entendemos que o advogado precisa furar essa bolha e o advogado também poder participar da escolha do representante no quinto constitucional. Então, quando eu falo sobre furar a bolha, é sobre conseguir fazer que o advogado, ele, onde ele estiver, se ele tiver ou se ele não tiver numa comissão temática, que alguns temas essenciais para a gestão da ordem, eles possam também passar pelo crivo da advocacia. É devolver esse poder para o advogado. Evoluir na gestão, descentralizando algumas tomadas de decisão. É isso, nesse sentido que eu falo quando eu digo sobre furar a bolha. Eu entendi. Agora sim, aqui nós duas, né? Duas mulheres. Os homens vão ter que engolir que a gente está tomando espaço e não por mimimi, mas por competência, porque nós crescemos demais e... né, o mundo está ficando pequeno para as mulheres. Você como candidata, né, a atual presidente, Gisela, teve os desafios dela, eu cheguei a acompanhar algumas coisas. Você como candidata, o que você já está ouvindo de absurdo assim, que você, meu Deus do céu? Olha... algumas coisas eu tenho ouvido que são muito absurdas. E são perguntas que você, como jornalista, eu tenho certeza que você percebe que não são feitas para os homens e para nós mulheres são sim feitas. Então, eu sou do interior, eu tenho 2 filhos, eu vivo da advocacia, não tenho outra fonte de renda. E eu sou uma apaixonada pela ordem. Desde 2013, quando comecei a participar das ações, eu falo lá em 2014, nós tínhamos um projeto chamado OAB Mulher, encabeçado pela então vice-presidente, doutora Cláudia Aquino, um projeto que foi referência no Brasil, que buscou trazer essa participação das mulheres. Nós éramos menos de 13% de mulheres em cargos eletivos. Caramba. Eu não tinha cargo eletivo naquela época, eu era presidente de comissão lá em Sinop. E aí eu lembro muito bem, eu tinha uma Duster na época com outras 4 advogadas saindo de Sinop para Primavera do Leste, dá mais de 850 quilômetros, para falar sobre a importância de ter comissão da mulher na subseção de Rondonópolis, ou de Primavera do Leste. Então, eu passei por tudo isso de nós brigarmos por cotas de 30%, de nós brigarmos pela paridade, de ocuparmos os espaços e hoje termos, por exemplo, 2 mulheres presidentes. Ainda assim, mesmo eu tendo um histórico de serviço prestado, de participação da ordem, de ter pessoas que me conheceram 5 horas da manhã montando tenda do OAB Cidadania num domingo de manhã para fazer circulação dos 80 anos, eu ser questionada sobre quem te colocou aí foi Leonardo Campos, esse é o grupo do Léo, você vai ser governada pelo Léo. Ou, outro dia eu ouvi, a Xênia tá numa caminhada de poder e abandonou o filho dela em casa, abandonou os filhos dela em casa. São coisas que ninguém pergunta para um candidato homem. Eu tenho certeza que nenhum jornalista fez a pergunta para um candidato homem sobre o que ele vai fazer com os filhos dele que estão na casa dele. A presunção sobre o homem é de que ele tem uma estrutura ou que a obrigação de cuidar dos filhos também não é do candidato homem. E isso é muito ruim, porque nós evoluímos em muitos aspectos e eu tenho um filho que tem uma demanda especial de saúde, e que isso aconteceu lá no início da gestão e que se vocês conversarem com qualquer advogado de Sinop, eu tenho certeza que nenhum vai dizer que o tratamento do meu filho atrapalhou ou fez com que eu não tivesse condições de dar a atenção que a advocacia precisa. Então, quando eu me habilito, e qualquer mulher se habilita para exercer um cargo, uma função, ou um cargo político, ou uma vaga de emprego, eu acho que passou do momento da gente virar essa chave. Da preguiça, né? É isso. Eu... como mulher, como advogada, como diretora de ordem, quando eu escuto questionamentos como esse sobre o que eu vou fazer com os meus filhos ou como que eu vou cuidar da OAB se eu tenho um filho que demanda uma atenção especial, isso é de uma crueldade que não cabe mais nos dias de hoje. Então, de todos os desafios, e eu sou uma pessoa muito determinada, não tenho preguiça, se nós colocamos um objetivo, eu vou fazer acontecer, vou levar minha ideia, meu projeto, aonde tiver que levar. Agora, quando questionam
sobre a minha família, sobre o que eu vou fazer com a minha casa, ou se eu vou ou não vou ter condições de exercer o cargo, esse é um negócio que para mim é um retrocesso, sem sombra de dúvidas, enquanto mulher. Essa é a pior de todas as coisas que eu poderia ter ouvido, foi em relação a isso. Nossa, e é chocante. E olha, a gente está falando que é para você, sem noção, pensar duas vezes antes de perguntar. Não é que ela tem que se explicar, não, né, candidata? É exatamente isso. É só para que nós entendamos. E eu sou sempre muito de um movimento, nunca de segregação, sempre de caminhar junto, as habilidades são diferentes. Vejam vocês que têm escritório em que tem sócios homens e mulheres. Naturalmente, nós temos algumas habilidades, os homens têm outras, e é justamente essa comunhão de habilidades diferentes que faz com que a política ela acabe saindo políticas que elas representam mais a advocacia, no mesmo sentido, a caminhada do interior e da capital. Agora, nós precisamos, homens e mulheres, naturalizar isso. Foi-se o tempo em que mulher era governada, que mulher era colocada, que a mulher tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. Cada um tem as suas escolhas. Quem quer ter uma vida mais dedicada à maternidade, nós temos que respeitar. Quem quer ter uma vida dedicada à política, temos que respeitar. Quem quer não ter filhos, ter uma vida dedicada ao trabalho, temos que respeitar. Cada um cuida da sua vida da forma que melhor entender. Trazer isso para o debate político, para mim, é uma tristeza. Tem muita gente que eu fiquei sabendo assim, que quando forma em direito, ele tá lá pagando o fiezinho dele, forma e tal, e ele sai com uma ilusão de que já vai conseguir ali um bom salário e tal. E já teve candidatos que apresentaram a proposta. Eu queria saber quais são suas propostas para esse público, para o jovem que deixa ali a universidade, porque tem a questão da anuidade também, que é um pouco cara. Qual que é a sua ideia para isso? Muito bom. Primeiro, eu tenho um projeto lá em Sinop, que a OAB vai à faculdade uma vez por mês, eu dou aulas. E falo justamente com os acadêmicos de 9º e 10º semestre de Direito. Assim como também na entrega de carteira, falo isso com o jovem advogado. A advocacia é uma carreira que tem a possibilidade de uma remuneração financeira muito interessante, assim como nos dá uma flexibilidade de horários, que também é muito interessante, em detrimento do concurso público, que às vezes tem, que tem uma remuneração fixa, assim como uma carga horária via de regra a ser cumprida, ou carga horária, ou com as metas a serem batidas. Então, a advocacia te dá essa flexibilidade. Mas nós precisamos entender que é uma carreira que ela está muito ligada à resiliência. E hoje, com a rede social, a tendência é das pessoas acreditarem que tudo é muito fácil, que você termina a faculdade ontem e hoje já está ganhando muito dinheiro, e não é assim. Lá em casa eu sou advogada, meu marido está advogado, e a única coisa que vem fácil todo mês são os boletos para pagar, né? As contas. Então, o primeiro é nós internalizarmos que é uma carreira que ela demanda capacitação permanente, que ela demanda uma preparação para os atos que são presenciais ou virtuais. E aí, a ordem, ela tem um papel fundamental nisso, porque na verdade, uma grande demanda que o advogado, ele cai no mercado de trabalho e ele, ganhei meu primeiro token, sou advogado, tenho FIES para pagar, paguei a anuidade, o que eu faço agora? Nós não temos mais aquela realidade de famílias tradicionais, que todos eram advogados, que passou do tio pro pai, pro filho. Não é mais isso. Hoje, a advocacia é uma profissão, como qualquer outra, que tem. Eu, por exemplo, fui a primeira advogada da minha família. O que eu tive que aprender esquentando a barriga no balcão. E venho até hoje construindo essa advocacia. Então, propostas para a jovem na verdade, a OAB conseguir entender que ela precisa ser esse braço de acolhimento para esse jovem advogado. Ela precisa dar essas condições nos primeiros passos da carreira. Quando eu fui vice-presidente da Caixa de Assistência, e aí tem 2 projetos que são do tempo que eu estive lá para a jovem advocacia. Um deles é o escritório compartilhado, pensando na realidade desse advogado que hoje ele trabalha em home office ou que ele trabalha com uma porta sozinho, que ele tem que ter um lugar digno para atender o advogado, para atender o cliente, para fazer uma audiência. Então, o escritório compartilhado que hoje existe em Cuiabá, ele precisa já ser ampliado, assim como essa estrutura do escritório compartilhado, ela precisa ser ampliada para todo o estado. Isso vai atender não só o jovem advogado da capital, mas também o advogado do interior, ou da capital quando estiver no interior. Porque nós temos muitos advogados na capital que eles demandam de deslocamento para atender em vários lugares do estado. Então, esse é um projeto do tempo em que eu estive na Caixa, assim como o projeto do primeiro token. Antigamente, o advogado precisava papel e caneta. Hoje, ele sai e ele ganha o token. O que é token? O token é um token e um certificado digital, porque hoje os processos são todos online. Então, antigamente, ele
precisava de papel e caneta. Hoje ele precisa de um certificado para acessar as plataformas, como o PJE, o ESAG. Então, o primeiro token é um projeto meu na Caixa de assistência. Então, algumas iniciativas eu já tenho lá em Sinop, a exemplo de um projeto chamado Botando Banca, que é uma banca de advogados que são ou foram professores num número de plantão que possibilita esse advogado que trabalha sozinho, ele tem uma dúvida, ele ligar para um profissional experiente da área, que vai ter condições de dar um suporte sobre o que fazer naquela determinada situação. Nós queremos implantar um projeto de mentoria. 60 dias, um jovem advogado, ele vai ser acolhido por um advogado mais experiente, vai para o escritório dele para ensinar, ou virtual ou presencial, como fazer uma audiência, como atender um cliente, como funciona um escritório de advocacia. Então, uma mentoria individualizada para os jovens advogados. Assim como nós queremos lançar de forma inédita um programa de acolhimento da jovem advocacia. Ele já pega a carteira, nos primeiros 5 anos ele vai conseguir receber a primeira foto profissional, porque hoje o posicionamento digital é sim uma ferramenta valiosa para o exercício profissional. Então, a primeira foto, auxílio na construção da primeira logomarca, uma capacitação sobre como atender o primeiro cliente, como precificar os honorários, sobre gestão de escritório. Nós temos lá em Sinop uma parceria da OAB com o Cicobi Norte, que o advogado ele tem um gerente para fazer o atendimento, assim como tem linhas de crédito diferenciadas para o jovem advogado e para o advogado, para comprar o primeiro computador, para montar o escritório. Então, um programa de ações para fazer com que esse advogado não se sinta abandonado no início da carreira profissional. Em relação ao valor das anuidades, nós já temos uma anuidade que é escalonada. E eu ouvi essa proposta de isenção da anuidade, eu gostaria, inclusive, de ver um estudo sobre a viabilidade disso. O que nós trazemos como proposta hoje o advogado, nos primeiros 5 anos, ele vai pagando uma anuidade escalonada. Se ele fica inadimplente, ele perde o direito ao benefício da anuidade escalonada. Então, nós queremos trabalhar para mudar isso, para que ele consiga, se acontecer um problema, atrasou o valor de uma mensalidade, de uma anuidade, que ele não perca o benefício do escalonamento nos primeiros anos, para poder ter acesso. Assim como nós queremos devolver também 100% do valor da anuidade em cursos de capacitação da advocacia. Isso já vai fazer com que o que ele ia gastar, às vezes, com o curso, ele consiga direcionar para o pagamento da anuidade. Queremos zerar a cláusula de barreira em todos os órgãos da OAB. Então, lá em Sinop, por exemplo, todas as comissões temáticas da Ordem, elas têm um cargo de diretoria para o jovem advogado. Então, não é só o jovem advogado dentro da comissão, é o jovem advogado no espaço de tomada dessa decisão. E nós queremos ampliar isso também, agora na gestão estadual, para a ESA, TED, TDP, para esses outros, para os órgãos da Ordem. Essas são algumas das iniciativas que nós temos para a jovem advocacia na nossa gestão, tendo sempre como linha mestre a importância da gestão nesse acolhimento do jovem advogado. Ô, candidata, aqui na capital, não é segredo para ninguém que virou profissão de risco ser advogado, né? Houve aí o assassinato do Zampieri, depois do Renato Neri, nosso ex-presidente. Neri, né, ex-presidente. E, recentemente, nesse fim de semana, nessa semana, houve aí um ataque à sede. No interior também, a advocacia é atividade de risco? No interior, nossa, na verdade em todos os lugares, né? Nós vivemos com medo. Quando nós vimos o ápice de ter um ex-presidente da OAB alvejado, covardemente assassinado, 8h30 da manhã, numa das avenidas mais movimentadas do estado, quer dizer que isso pode acontecer em qualquer lugar. Todos estamos sujeitos e todos estamos amedrontados. Eu advogo na área de família, então é uma área, mas direito de família não é direito penal, mas é uma área que você está envolvida diretamente com o emocional, com pessoas que estão passionais no momento do fim, do relacionamento, enfim. Eu já passei muito medo de atender cliente e acabar tendo um revés. Então, essa é uma realidade não só do advogado do interior, mas também do advogado da capital. E eu entendo que nós temos que fazer um trabalho tanto de prevenção quanto de repreensão. Nós temos até hoje a investigação do Renato Neri sem uma linha de investigação. E nesse final de semana, que é o caso que você comentou, é o Dr. Marco Antônio, de Lucas do Rio Verde. O escritório foi alvejado no sábado. O escritório e a casa de uma das candidatas de lá, marcado com spray, foi pichado com marcas, a residência. Rapidamente, a Secretaria de Segurança Pública, através do Coronel Roveri,
fez a destinação, ampliaram os esforços, foi preso a pessoa responsável pelo ocorrido no sábado. No domingo, a casa do advogado foi alvejada. Então, são situações que estão latentes no nosso dia a dia e é preciso, sim, tomar medidas que possam garantir essa segurança do advogado. Xênia, que seriam essas medidas? Nós temos alguns projetos de lei que já tramitam em âmbito nacional. Uma delas é criar, a exemplo da medida protetiva que acontece com as mulheres vítimas de violência, também uma medida protetiva para os advogados que se sintam vulneráveis, justamente. Então, e aí com isso não adianta mudar a legislação. Tem que criar a figura legislativa e tem que se criar também um aparato estatal, municipal, para conseguir dar essa segurança para o advogado. Mas como que seria o advogado que tivesse essa medida, ele teria um segurança particular? Aí cada estado vai ter que implementar. Por exemplo, o Mato Grosso, com relação às mulheres, criou a patrulha da Maria da Penha, criou o botão do pânico para a mulher conseguir atender. Então, criando uma legislação nacional para poder garantir o cumprimento daquela lei, os estados vão ter que implementar na segurança pública medidas para atender e proteger esse advogado e essa advogada em todos os lugares. Outra medida que eu acho interessantíssima é com relação à isonomia entre advogados, magistrados, promotores e defensores. Essa isonomia já existe na lei, mas no que tange, por exemplo, ao porte de armas, o advogado, diferente das outras carreiras, ele não tem a presunção de que é uma profissão de risco. Então, essa é uma iniciativa que acho que de todos os candidatos apenas eu defendo e que eu sempre deixo claro que não é armar toda a advocacia, mas é o advogado que preencher todos os requisitos para o porte, que em relação à presunção de ser ou não ser profissão de risco, assim como magistrados, promotores e defensores têm, que a advocacia também tem. Então, incluir essa presunção de profissão de risco no que tange aos requisitos para deferimento do porte de arma para o advogado que quiser ter acesso ao porte. Eu entendo que são medidas importantes para que consigamos trabalhar no preventivo com relação à violência, assim como também para repreender os casos que acontecerem. Já teve uma alteração legislativa que criou a figura de qualificador e agravante nos crimes praticados contra advogados. Acho que já é uma boa iniciativa. Então, são medidas que eu entendo que vão contribuir. Claro que tudo é uma construção. Eu não sou aquela pessoa que chega dizendo sempre, olha, vamos fazer isso daqui que vai mudar. É estruturante, é como é com as mulheres, é como é com relação à valorização da advocacia. São várias medidas que vão fazer com que nós consigamos chegar nesse resgate e trazer essa segurança de volta para o advogado de todo o estado. Candidato, a gente já está encerrando a nossa entrevista e eu queria pedir para a senhora deixar um recado para os advogados, para despedir, para se preparar para essa eleição, pedir voto. Pode ficar à vontade. Muito bom. Eu quero dizer a vocês, advogados e advogadas que nos acompanham hoje, que eu sou muito orgulhosa dessa chapa que nós conseguimos montar. Essa não é uma caminhada Xênia presidente, ao contrário disso. Eu falo, como eu comentei, eu tenho filhos, eu tenho escritório, eu vivo disso. Eu jamais deixaria a minha casa e os meus filhos e o meu escritório para concorrer a um cargo. E nós temos hoje a oportunidade de construir um legado para a nossa advocacia. É de fato termos coragem para nos insurgir e conseguir trazer essas mudanças que nós queremos, para resgatar a segurança, a valorização da figura do advogado, a precificação dos nossos honorários. Isso vai acontecer tendo pessoas que sejam comprometidas, que tenham os mesmos princípios, levando essas nossas diferenças para dentro da ordem. Nós conseguimos montar uma chapa que ela tem a valorização da mulher, levando uma presidente mulher e uma tesoureira mulher que nunca tinha acontecido. Presidente e tesoureira são dois cargos importantes. Não tem só o candidato Leonardo, né? É o candidato Leonardo, que é da sua chapa? Leonardo é um dos meus candidatos no Conselho Federal. Mas na nossa chapa, na diretoria, são 5 diretores e nós conseguimos trazer, na montagem do time, pensar em valorizar a mulher, levando 2 mulheres para cargos importantes de tomada de decisão dentro da diretoria. Nós conseguimos trazer também a advocacia pública para dentro dessa gestão, através do secretário-geral Yuri Nadaf. Nós conseguimos trazer do interior uma região que por muitos anos foi aí lembrada como Vale dos Esquecidos, que é a região do Araguaia, vem para um espaço de tomada de decisão que é o André Bernardes de Barra do Garça. E nós conseguimos, eu falo que a cereja do bolo foi na escolha do vice-presidente,
vice-presidente, que é trazer alguém, e aí ele é o único que já foi diretor da OAB, ele é diretor nessa gestão, e que ele será um co-presidente, que ele traz para a advocacia essa sensação de segurança, de já conhecer, de entender o sistema, de saber todos os caminhos, e unir essa segurança com a novidade, que é uma presidente mulher do interior, eu tenho certeza que vai refletir positivamente na nossa gestão. Além, eu falo sempre aí, convergindo com o tema da Jovem Advocacia, que é termos uma vice-presidente da Caixa de Assistência, que é onde saem inúmeras iniciativas afirmativas para cuidar do advogado, uma vice-presidente que é jovem advogada. Então, eu peço que você, advogado e advogada, ao exercer o direito ao voto no dia 18, quando votar para a seccional, analise as propostas, analise quem são as pessoas que compõem os times, todas as chapas, e tenham certeza do meu compromisso, do meu absoluto respeito com a advocacia, com a sociedade e com a importância do cargo que eu vou ocupar nos próximos 3 anos, representando você, advogado e advogada. Eu quero, no dia 18, poder contar com a sua confiança nessa caminhada. Ô, Xênia, obrigada. Xênia Guerra, um nome muito forte de uma mulher que já mostrou pra gente que não quer guerra com ninguém. O que ela quer é mostrar que ela tem competência e que pode aí expandir muito mais toda a questão do direito, a questão da justiça, né, Xênia? Obrigada por você participar, foi um prazer conhecer você e queria agradecer você por ter ficado com a gente até aqui e fica atento, porque vai ter mais candidatos, viu? Falta só mais 2. E aí é um homem e uma mulher, então já curte aqui o nosso episódio com a Xênia, depois dá uma olhadinha no outro episódio do outro candidato e aí espera os próximos. Se inscreve no canal e até mais.